Vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles, sobre a ética em Aristóteles. Esse filósofo que nasceu lá em Estagira, na Macedônia, em 384, morreu em 322 a.C. Aristóteles ele é um filósofo discípulo de Platão, né? Mas para quem estuda um pouquinho o pensamento do Platão e mesmo do Aristóteles, sabe que ele vai se diferenciar em muitos pontos do seu mestre, né? Para ele, aquela coisa da ideia perfeita, que está num outro patamar, num outro lugar, separada dos indivíduos aqui concretos, né? Que seria o mundo inteligível, o mundo das ideias lá do Platão, para ele não existe, não é assim que a coisa funciona. A ideia, ela só pode existir nos próprios seres, né? Nos próprios seres individuais. Mas é importante que a gente saiba identificar nesse indivíduo aquilo que é atual daquilo que tende a ser. É o que o Aristóteles vai chamar de ato e potência, né? Uma semente de uma planta está ali em ato, mas carrega a potência da árvore. A árvore, quando está lá frondosa, ela tá, é o que aparece para gente atualmente, então ela é árvore, mas ela carrega a potência de se tornar é, ou uma cadeira, uma mesa, né? Tá ali num campo de possibilidades. Então essa mudança, ela que acontece em todas as coisas, né, em todos os seres, ela é uma passagem permanente da potência do ato, na verdade, né, do ato à potência. E segundo Aristóteles, também é interessante a gente destacar aqui que só existe um único ser que é puro ato, que não carrega em si nenhuma potência porque ele é todas as coisas, né? Ele é puro ato, que é o próprio Deus. O homem, por sua vez, ele deve buscar realizar, né, com todo o seu esforço, o que é potência nele. E é exatamente esse empenho em colocar a sua potência para fora que nos caracteriza como seres humanos, né? No sentido de estimular o nosso desenvolvimento como seres da condição humana. A gente poderia dizer, inclusive, que o ser humano ele faz parte, né, da sua constante, da sua vida permanente, essa passagem da potência ao ato, e do ato à aplicação em potência. Mas a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Mas qual é o fim dessa atividade, né? Para que a gente está ali botando o tempo todo a nossa potência para fora? Tender para o primeiro motor é a primeira noção que a gente recebe, mas para que tender ao primeiro motor? Né? Qual é o fim disso? Qual é a finalidade disso? E o Aristóteles ele vai dizer que existem muitos fins, e aí a gente já está caindo mesmo na questão da moral, né, da ética, e ele diz que alguns fins servem para alcançar outros. Agora, qual é o fim último para o qual a gente está tendendo? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu estudo para, o que seja, passar na prova, passar no vestibular, ou alcançar um certificado, dominar uma profissão. Mas a questão é, qual é o fim último para o qual a gente está tendendo? E o Aristóteles ele vai chegar à conclusão que a gente está tendendo, está buscando a felicidade, a eudaimonia, né, que seria a vida boa. Mas ainda assim, em que consiste o fim, o bem absoluto, né, como plena realização daquilo que é humano no ser humano? Ou seja, como é que eu vou chegar a essa felicidade? Por meio do quê? E aí ele diz pra gente que não é nem por meio do prazer, nem por meio da honra, nem por meio da riqueza. É a vida teórica ou contemplativa como atividade humana guiada pelo que há de mais característico e elevado no ser humano, pela razão. É exatamente caminhar
na direção da felicidade, sendo guiado pela nossa razão. Ou seja, todas as vezes que nós fazemos uso da nossa racionalidade para as nossas tomadas de decisão, nós estamos nos aproximando ali desse princípio que o Aristóteles nos está dando, né? O sentido de que é importante a gente fazer uso da nossa capacidade de pensar, de refletir, para tomar uma decisão mais adequada, mais medida, e que é essa atitude que vai nos levar à felicidade. Agora, também não basta simplesmente a gente pensar para chegar a uma conclusão aleatória sobre as coisas, né? Isso não é assim acidental ou, né, de qualquer jeito. Esse uso da razão, ele precisa nos levar para comportamentos, para ações, para hábitos que sejam impregnados de virtude, né? Das virtudes. E o mais interessante disso é que essas virtudes, elas não nascem com a gente, né? Elas são, na verdade, modos de ser que a gente vai adquirindo, conquistando a partir do exercício. Nenhum ser humano nasce moral, segundo o Aristóteles, mas a gente é carregado da possibilidade de se tornar moral, né? De pensar e avaliar as nossas ações para chegar a uma ação moral. Pois bem, dito isso, então, é importante a gente fazer a distinção entre as duas classes de virtudes que ele vai nos trazer. Então, para ele, existem as virtudes que são chamadas de intelectuais ou de anoéticas, são as virtudes que operam na parte racional da gente, né? Na nossa capacidade mesmo de fazer avaliações, de aprender. A escola, por exemplo, é um lugar que gera esse tipo de possibilidade, né, da gente aprender determinados comportamentos, ou mesmo a família. E existem as virtudes chamadas de práticas ou éticas. Essas aí, elas vão operar naquilo que a gente pode chamar de irracional, ou nas nossas paixões e apetites, né? E que a gente vai, numa segunda instância, canalizar para a nossa razão. A gente pode também falar de uma outra forma, né? Que as virtudes ou excelências, uma outra palavrinha aí para acrescentar, tá? As virtudes ou as excelências intelectuais, elas são admitidas, aprendidas de uma forma didática, de uma forma orientada. E as virtudes ou excelências práticas, elas são aprendidas a partir do hábito, né, da convivência, elas são quase que automáticas, por isso a ideia de irracional associada a elas. Mas você ainda pode me perguntar, Roberta, o que é essa virtude? Porque isso ainda não está claro. Que coisa é essa que você vai aprender, né? É o seguinte, a virtude, ela é uma espécie de termo médio entre dois extremos. Longe, então, de qualquer excesso e de qualquer escassez no seu comportamento. Então, a gente pode dizer que o egoísmo é uma atitude, né? Vai aparecer, vai se mostrar a partir de atitudes, de ações? Sim, é uma atitude que tem um excesso do ego, né? Um excesso do indivíduo. O outro lado desse egoísmo seria o total esquecimento de si, né? É a escassez de você não pensa nunca em você. Então, tanto uma postura quanto a outra mostra aí extremos. E não é isso que você pode ou deve buscar, segundo Aristóteles, para uma ação equilibrada. Então, a justiça, ele vai dizer, é o equilíbrio, né? Está no meio do egoísmo e do esquecimento total de si. Então, a justiça, sim, é uma virtude, porque ela está no meio, ela é o meio termo entre o egoísmo e o esquecimento de si. E essas duas formas de ação são chamadas de vícios por ele, porque se opõem às virtudes, estando exatamente nos extremos de um comportamento humano. Mas e a felicidade, né, que eu tinha falado inicialmente? Onde é que ela se encaixa nisso tudo? Bom, a felicidade ela vai ser exatamente alcançada a partir da prática da virtude, né? Cada vez que você consegue aplicar, executar uma ação
num campo médio, né, sem excesso e sem escassez, essa ação gera em você a satisfação e a felicidade. É claro que aqui o Aristóteles ele vai levantar umas outras questões, né, para compor essa felicidade. É interessante a maturidade, alguns bens materiais, né, você ter sua própria casa, por exemplo, no seu próprio espaço ali, a liberdade pessoal, a saúde, ele também levanta como uma condição. Mas ele diz que só essas condições sozinhas, elas também não vão te trazer felicidade. É importante ter esse campo de ação controlada, administrada, por esse sujeito que é capaz de avaliar criteriosamente aquilo que faz. É importante a gente destacar também aqui que essa ética do Aristóteles ela se aproxima do pensamento do Platão no sentido de que a ética deles está ali muito próxima da concepção política, né? Porque a ideia de uma comunidade social e política como meio, né, necessário para a ação moral dos indivíduos dentro da sociedade permite uma vida ampla, é, e feliz, uma vida que seja então baseada nas ações cautelosas, avaliadas pela razão, dentro da sociedade, permite então uma vida feliz mais ampla e restrita, porque não se limita exclusivamente a um indivíduo só. A convivência com indivíduos que trabalham nessa mesma ordem das coisas tornaria uma sociedade mais equilibrada, né? Não tem como a gente fugir disso. Aristóteles ele parte do princípio de que nós somos animais políticos, nós somos animais sociais. Então, considerar o outro, considerar uma sociedade que está atenta às suas atitudes, que está equilibrada com relação às ações que toma, é um princípio fundamental para uma vida feliz, não bastando exclusivamente essa postura para um indivíduo isolado. Existe a demanda, então, de que a gente estimule e torne a sociedade como um todo capaz de pensar e avaliar as suas ações, tomando para si a responsabilidade daquilo que pode e deve, o que é capaz de fazer.